E se você vai receber o 13º, atenção, viu? É realmente um dinheiro muito precioso e precisa ter planejamento para priorizar os gastos e usar justamente essa verba extra com consciência. E para dar essas dicas, a gente recebe aqui o economista da Sanpou Escola de Negócios, Maurício Godoy. Maurício, obrigado pela sua presença aqui no Link Record News mais uma vez. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom, ótimo não sei, né? Porque agora é época de muitas dívidas, 13º para alguns acaba não chegando, para outros chega, mas aí já tem aquele monte de compromisso, aquele monte de conta e a gente não sabe por onde começar. E aí? O que a gente prioriza nesse momento? O cheque especial é o primeiro, né? Então, o 13º seria o nosso 13º salário que todo mundo espera, mas esse ano está bem complicado. A renda do trabalhador deu uma queda considerável, né? Então, esse ano a gente tem que pagar cheque especial, cartão de crédito, né? Começar a pensar ali em vender o carro usado, pegar, de repente, um carro sem financiamento e assim por diante, né? Então, essa é a prioridade. Quem está, então, no vermelho com um cheque especial e cartão, tentar quitar essas dívidas é o primeiro passo. Hoje, recebendo dinheiro não pode ter dívida. Né? Então, o primeiro objetivo seria, vamos quitar a dívida. O grande problema é que o nosso grau de endividamento do brasileiro está tão alto que um 13º a mais ou a menos não vai socorrer todas as nossas dívidas, mas já consegue dar aquela amenizada nas dívidas dos brasileiros. Então, sem gastar demais agora na Black Friday, né? Comprar lembrancinhas e não mais o presente de Natal, né? Que a gente também não pode esquecer. Logo em seguida do Natal e Ano Novo, aí a gente tem as tradicionais contas, né? Viagem, esquece. Se eu tenho dívida, recebo o 13º salário. Já devia ter planejado essa viagem antes. Não planejei, não vou fazer loucura agora. Esquece viagem e conversa ali com a família. Essa viagem, a não ser que seja de carro, muito próximo, né? Sem se preocupar muito com o preço de estadias, né? Então, fazer o tradicional bate e volta para tentar, pelo menos, ver os fogos aí no litoral, para tirar essa carga negativa desse ano, que foi bem difícil. Bom, então a gente mexe com dois cenários, né? Um, que é aquele que está todo mundo endividado, tem o 13º que talvez dê uma aliviada em tudo isso. E um outro cenário, para poucos privilegiados, para aquelas pessoas que vão receber e podem planejar o que fazer, por exemplo, esse dinheiro não está comprometido ainda. Qual é o melhor destino para ele, Maurício? Então, essa pessoa está bem, com bastante sorte, vamos entender dessa forma, né? Primeiro, que ela recebeu o 13º, né? Segundo, ela conseguiu fazer toda essa programação durante o ano, esse planejamento da viagem do final de ano, da troca do carro, né? Das escolas dos filhos que tem para poder pagar agora no começo do ano. Então, a recomendação é guardar, né? O grande problema é onde aplicar. Guardo onde? Poupança não rende muito. Poupança, hoje a gente tem taxa de juros negativa. Então, a gente tem ali, o que é essa taxa de juros negativa? Ela rende por volta de 7%, com uma inflação na casa de 9%. Ou seja, então você está perdendo dinheiro no decorrer do tempo. Então, a melhor aplicação hoje seria o Tesouro Direto, os tesouros públicos, que desde R$40 você consegue fazer essa aplicação. E aí essa aplicação é feita por intermédio de um gerente, por intermédio de uma instituição financeira? Para você comprar títulos públicos é bem simples, www.tesourodireto.gov.br, põe a sua agência, o seu banco, sua agência, sua conta, escolhe qual é o tipo do título público, R$36, R$40 é o valor mínimo e você escolhe qual é o prazo que você está querendo. Você pode fazer isso de segunda a sexta-feira, você pode vender também de segunda a sexta-feira esse próprio título, tendo maior rentabilidade e guardando dinheiro aí para o pagamento do IPVA, das escolas, uniformes, né? Ou também sacar para poder fazer uma viagem para o ano que vem, para o final do ano que vem, né, Ana? Qual o prazo que você sugere a gente aplicar? A gente aplica o dinheiro ali, agora a gente sabe que vai vir o IPVA, depois vem o IPTU, a escola dos filhos. Eu já aplico agora ou para esse tipo de caso eu tento antecipar ali, de repente fazer uma negociação, pago antes, consigo um desconto? O que eu devo fazer? O grande problema de você conseguir fazer uma negociação hoje é o cenário adverso que a gente tem para o ano que vem. Então, a gente não tem certeza se a pessoa vai receber o salário normal no ano que vem, se ela vai estar desempregada e assim por diante. Então, é recomendado que ele faça, sim, uma poupança, mesmo que na parte à vista ele teria um desconto melhor, maior, ele consiga fazer essa poupança para que crie um colchão que consiga pagar todas as dívidas durante o ano.
Ainda com relação à quitação das dívidas. Num cenário que eu imagino aqui, pai, mãe ou responsável, às vezes o único responsável financeiro ali pelas contas da casa, contando aí com despesa de mensalidade de escola, enfim, tudo isso. Colocando agora na ponta do lápis lá e já pensando num planejamento para o ano que vem. Quanto essa renda pode e deve estar comprometida com os gastos fixos da família, incluindo, então, financiamentos, parcela de escola e tudo mais, para que comece, pelo menos, o ano um pouquinho mais tranquilo? Para começar o ano um pouquinho mais tranquilo, o ideal seria você ter, no mínimo, 30% do seu salário economizado. Esse aí que seria o ideal. Né? E que isso não fosse só no começo do ano, fosse durante o ano todo. Né? O grande problema é que o brasileiro ele não faz o seu planejamento financeiro. Né? Então, ele começa a fazer o planejamento financeiro quando começa a faltar dinheiro. E o planejamento financeiro do brasileiro é bem clássico, cheque especial. Então, esse que é o planejamento. Então, esse que é o grande problema, que a gente tem praticamente 400% de juros ao ano. Ou seja, pegou R$1.000 no começo do ano, no final do ano você já está devendo R$4.000. Então, esse que é a grande questão. Então, a gente tem que ter um planejamento, no mínimo 30% da nossa renda guardada, para o nosso planejamento financeiro, com os nossos objetivos, né? E também reduzir algumas contas, por exemplo, lazer, né? Viagens e assim por diante. Esses supérfluos são bem complicados para a gente também conseguir reduzir, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa, nesse momento de crise, restabelecer a nossa condição econômica. Ainda contando com o 13º, um alívio para quem está endividado, ainda assim não dá. A conta ainda está no vermelho. O que a gente faz? Não conseguiu quitar por completo o cartão ou o cheque especial, vale recorrer, então, a uma linha de empréstimo, a uma linha de crédito? O que faz? Nós temos um grande vilão. O primeiro vilão é a facilidade do crédito. Hoje, o cartão de crédito, a gente já tem nosso limite aprovado, a gente já tem o cheque especial já aprovado. Agora, a gente já teve essa antecipação do Natal, né? Nós vamos ao shopping, tudo já está com decoração de Natal, 10 vezes sem juros. Então, essa facilidade pelo consumo que a gente primeiro tem que ter aquela necessidade da compra ou não. Então, perguntar 10 vezes antes de você for comprar, vai falar, eu preciso mesmo desse novo celular, eu preciso desse tablet, dessa bolsa, desse sapato e assim por diante. Então, começa por ali. Depois, a gente tem que pensar no cheque especial. Então, cartão de crédito, cheque especial. Caso não dê o orçamento para quitar essas duas dívidas, o ideal seria procurar a sua empresa, procurar o banco em que você recebe seu salário e fazer um crédito consignado, que é aquele crédito que é mais barato, né? Que hoje é uma taxa de juros de 2% ao mês. Estenda um pouco do prazo, né? Isso vai fazer com que você tenha o equilíbrio das suas contas. Né? E esse consignado é aquele que sai direto do seu salário. Então, entrou o salário na sua conta, o banco já vem e já tira. Ou ainda naquelas outras situações em que a própria empresa já debita do próprio lerite do funcionário. Então, essas taxas de juros são bem mais baratas. Nesse caso, vale a pena, então, você faz um empréstimo maior para pagar as outras dívidas e aí você paga um juros menor. Melhor do que deixar aquele ali acumulando. Conforme vai acumulando com juros mais altos, a gente acaba pagando mais juros. Né? Isso vira juros sobre juros, aí vira a tradicional bola de neve. Então, a gente tem que trocar dívidas caras por dívidas baratas. Né? Então, cartão de crédito, nada de pagar fatura, pagamento mínimo, nada de ficar usando o cheque especial como complemento do salário ou para poder fazer aquela viagem. Esse mês só eu pego R$1.000, mês que vem eu recebo, diminuo tal despesa. Você não vai conseguir fazer isso. Né? Então, precisa ter essa educação financeira de substituição de taxas. E fechar, né? A goteira ali para aqueles gastos realmente que podem ser completamente eliminados. Maurício, obrigada pelos esclarecimentos. Vamos ver se o próximo ano, então, começa com o pessoal um pouco mais tranquilo, respirando aí, quase perto do azul. Todo mundo já ligado, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso país no ano que vem, então vamos segurar a onda, né? Vamos esperar o efeito Trump também na economia brasileira. Valeu, muito obrigado, Maurício. Até a próxima, Obrigado, Maurício. até a próxima. Até a próxima.